Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Márcio, do projeto de vida do nono A, da Escola Saturnino Pereira. E eu vim dar um esclarecimento para vocês sobre a atividade que vocês vão fazer nessa semana que vem, entre o dia 20 e 24 do mês de julho, baseada nas atividades anteriores que a gente trabalhou, o que são valores éticos, como que eu devo me comportar diante das pessoas, devido às circunstâncias, o que são valores. Tudo isso já foi trabalhado anteriormente. Essa semana a gente vai trabalhar uma coisa chamada definindo as minhas regras, que é um código de conduta. Mas para fazer essa atividade e montar e definir quais são as suas regras, você precisa entender primeiro o que é código de conduta, né? De acordo com o que eu pesquisei na internet, o código de conduta ele estabelece o princípio éticos e descreve normas de conduta que orientam as relações internas e externas de todos os integrantes de uma organização. No caso, você não vai definir código de conduta para uma organização, é para você, é uma coisa muito pessoal sua. Você precisa definir essas regras de conduta, esse código de conduta, porque você tem objetivos, você tem sonhos, você tem metas a cumprir. E sem um código de conduta, talvez você esbarre em muitos problemas para chegar onde você precisa chegar, onde você quer chegar. Então, eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que é um código de conduta, né? Código de conduta, eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês são convidados para participar de um casamento em que as pessoas têm que estar usando traje de gala já fala, um traje mais sofisticado. Então, geralmente os homens vão de smoking, de terno, de gravata, de sapato social, a mulher vai de vestido, vai com o cabelo arrumado, ela vai pintada, vai, né, com o rosto maquiado, com vestido longo e sapato de salto alto. Isso são roupas que tradicionalmente a gente não usa, a gente só usa em algumas ocasiões. Então essa é a regra de conduta para participar deste evento. Se você não for com a roupa ideal, adequada para essa atividade, você não vai poder participar. Por exemplo, a pessoa é convidada para ir a um casamento com roupa de gala, chega lá na porta do salão ou da igreja, a pessoa vai comparecer de chinelo, de bermuda toda colorida, camiseta regata, de boné, aí não tem condições de participar porque não condiz com a realidade daquele acontecimento. Então a regra de conduta é mais ou menos assim. E existem vários exemplos de regra de conduta. As pessoas quando vão participar, vamos supor, vão trabalhar nas empresas, as empresas têm regra de conduta. Tem empresas que solicitam que você use o uniforme da empresa, com um logotipo da empresa, que você tem que ir maquiada para o trabalho, ou tem que estar com a barba bem aparada, com o cabelo cortado. Isso são regras de conduta, que você tem que ser polido na hora de falar, tem que ser educado ao tratar com seus clientes. Isso são regras, né? São regras de conduta, são códigos de conduta de profissional, né? Igual o médico tem o código de conduta dele, quando ele se forma, ele faz um juramento, o policial é a mesma coisa. E quando esses profissionais e outros profissionais, eles não agem de acordo com o código de conduta da sua organização, ele está infringindo um, uma regra da empresa. Então ele pode ser desligado da empresa. Então se a pessoa não souber se comportar de acordo com o ambiente que ela está, se ela não souber o que é esse código de conduta, ela pode ter vários problemas de relacionamento, com seus superiores, com seus colegas de trabalho, com seus clientes. Isso pode trazer muito prejuízo. Até mesmo uma pessoa tem que entender esse código de conduta, até mesmo na rua. Por exemplo, você não vai ter o mesmo tipo de linguajar se você tem o hábito de falar na gíria. Não é crime falar na gíria, não é proibido falar gíria. Mas, por exemplo, você não vai falar gíria com um juiz, você não vai falar gíria com um policial, com um médico, porque isso fere o código de conduta, de contato entre as pessoas. E você, de repente, uma palavra mal colocada pode colocar você em uma situação difícil. Então a pessoa tem que saber se comportar de acordo com o ambiente que ela frequenta. Ela tem que entender qual é o código de conduta daquele ambiente. Por exemplo, dentro de uma escola existe código de conduta, de comportamento. O aluno ele não pode fazer o que ele quer. Embora aconteça muito na escola de cada um fazer o que quer, ainda existe um código de conduta dentro da escola. Tem professores que cobram a postura do aluno, que o aluno seja empenhado em fazer as atividades, que ele seja respeitoso, que ele não responda mal, que ele não fale palavrão, que ele seja cooperativo. Isso por si só já é um código de conduta. Dentro da escola,
onde está o código de conduta da escola? Está no regimento escolar. O professor, quando vai em sala de aula trabalhar com vocês, ele também coloca para os alunos código de conduta. Ele fala assim, ó, por exemplo, eu sou professor de educação física, então eu peço uma certa postura dos meus alunos, eu coloco para eles um rol na lousa, uma lista de comportamentos que eu espero deles durante a aula. Eu não os obrigo a seguir, mas eu falo para eles, eu quero que vocês se comportem dessa maneira para que a aula aconteça de uma maneira tranquila e fluida. Então, isso é código de conduta. E nessa atividade eu peço para vocês que vocês reflitam sobre isso que eu falei, que vocês ponderem e pensem qual são as regras, o código de conduta que eu preciso elaborar para minha própria vida. Quais são as minhas regras para atingir o objetivo que eu quero? Então, esse é o ponto. Tá? Eu espero poder ter esclarecido a dúvida de vocês e estou à disposição para poder tirar mais dúvidas e conversar sobre o que é código de conduta. Inclusive, tem até uma passagem bíblica, eu não estou aqui pregando nenhum tipo de religião, eu sou religioso, acredito em Deus, mas isso não vem ao caso. Tem até uma passagem bíblica, que eu não vou citar nenhum versículo nem nada, que diz assim: não faça a outro o que não queres que te façam. Isso é um código de conduta. Está falando que você não deve agir de má fé com outras pessoas ou maltratar outras pessoas se você não quer que faça isso a você. Então você tem que refletir. Antes de tomar alguma atitude contra alguém, você pensa, você gostaria que isso fosse feito com você, o que você está fazendo com outro? Se você tiver isso internamente dentro de você, você não vai tomar uma atitude errada. Tá bom? Muito obrigado, boa noite.